simpática vovó Yara foi a musa inspiradora do bem-humorado logotipo desenhado por sua neta, que quando criança fez a caricatura de sua avó oferecendo suculentas e deliciosas empadas preparadas com muito carinho e com a maravilhosa receita guardada há 3 gerações da família. Utilizando somente ingredientes frescos, a empadaria da vovó tem como preocupação maior fornecer produtos saborosos e diferenciados de primeira qualidade. Essa empada é a melhor e eu recomendo. É Empadaria da Vovó. Só quero te lembrar de quando a gente andava nas estrelas, nas horas lindas que passamos juntos. A gente só queria amar, amar, e agora eu tenho certeza, a nossa história não termina agora. E essa tempestade um dia vai acabar. Quando a chuva passar, quando o tempo abrir, abre a janela e veja, eu sou sol, eu sou céu e mar, eu sou céu e o fim, o meu amor é a imensidão. Quando a chuva passar, quando o tempo abrir, abre a janela e veja, eu sou sol, eu sou céu e mar, eu sou céu e fim, e o meu amor é a imensidão. Obrigado. Essa música é linda demais, né? Incrível. E quando a gente fala de superação, realmente ela não... Ela tem que ser lembrada, né? Porque Essa tem que ser lembrada. é um momento muito difícil, né, Haroldo? Que a família passa em casa, né? Porque não é só aquela pessoa, as pessoas em volta, todos são afetados, né? Quando você recebe uma notícia dessa em casa, é porque é um diabo de uma doença que, sabe, que a gente não consegue não se assustar. Né? Você sabe que são 4 passos. A primeira, quando você fala em câncer de mama, a pessoa já associa a morte. O primeiro passo, a pessoa muda de médico, muda de laboratório, porque não acredita naquele diagnóstico. Eu vi uma segunda e uma terceira opinião, Isso. né, doutor? Quando bate esse diagnóstico, vai para um segundo período, que é uma revolta. Inclusive, muitas vezes, com Deus. O que eu fiz para merecer? Porque ninguém aceita a morte de forma assim tão pacífica, principalmente com pouca idade e, às vezes, numa situação já comprometedora. Então, às vezes, existe um processo de revolta muito grande até contra Deus. O terceiro passo é uma depressão. Costuma, não via de regra, mas é mais ou menos essa sequência. E, às vezes, o quarto passo é a aceitação, porque nós estamos falando de do câncer de mama, da prevenção do câncer de mama, mas nós não podemos esquecer, eu não sei bem quais são os dados, mas quantas mulheres não morrem de câncer de mama por ano e vão morrer ainda. E eu aproveito, não sei se você me permite fazer essa pergunta agora, porque eu não sei como é que a doutora Flávia deve se sentir, e você que está nos acompanhando aí em casa, quando muitas vezes tem um diagnóstico fechado, olha, você precisa de tratamento, você precisa de um ultrassom e outros, uma ressonância, não sei o que mais desses exames que são solicitados, e tem uma advogada, como a doutora Flávia, que vai até um juiz, o juiz determina para que um hospital público faça esse exame e
A nossa justiça está tão desacreditada que nem com uma autorização judicial, às vezes, o exame é feito. Foi O mais que ou menos falar- também a pergunta que eu deixei no ar para ela. É importante isso. Então, o que Tem que falar... saber do resultado, da consequência. Então, o que falar para o povo que está nos assistindo agora, quando um juiz dá, a pessoa vai até o hospital público, o hospital público fala, olha, não pode, só para o ano que vem. Meu Deus do céu, Sim. alguns exames para o ano que vem, o que a senhora falaria? Aliás, a pergunta que eu deixei no ar era, primeiro, o governo dá tudo, você já vai responder a ele, o governo dá tudo, doutor Michel, remédios, químio, você recorrendo ao governo, o governo te proporciona isso? Olha, ele até dá, mas você tem que estar numa fila. Até dá, ou seja, se Deus quiser, né? Obrigatoriedade Você tem que estar numa fila, preencher uma série de formulários naquelas famosas centrais de medicamentos que não tem em tudo quanto é lugar. Tá? Não tem em todo o Brasil. Não. Tá. Doutor, e aí? Boa noite a todos, obrigada pelo convite. Respondendo às perguntas, realmente a situação da saúde no Brasil é bem complicada. Então, quando a pessoa recorre à justiça, com certeza ela vai ter uma liminar, né, uma ação imediata, para que seja tomada aquela devida providência. Caso não seja tomada, óbvio que nós solicitamos, nós pedimos multas diárias pelo descumprimento e até a prisão daqueles que descumprem, porque isso é uma determinação judicial. A determinação judicial é uma ordem que não pode ser descumprida. Então, quando ela é descumprida, nós pedimos, inclusive, a prisão daqueles que estão descumprindo. Mas quem deve ser preso? O administrador do hospital público ou deve ser preso o juiz que sabe que lá no hospital público, muitas vezes, não tem o aparelho. Sim. O aparelho está quebrado, o aparelho está sobrecarregado já de consultas, de exames pré-agendados. Quem deve ser preso? O administrador do hospital? Ou quem administra? Ou quem está no governo que não está proporcionando que isso aconteça, né? Exatamente. É uma questão bem complicada. O juiz, não é possível, até porque ele está ali examinando papéis, a princípio, centenas e dezenas e milhares de papéis. Mas não é uma forma de maquiar, doutora? Se de repente está sabendo que o doutor Michel pode até dizer melhor que todos nós, quantos hospitais públicos que se eu for hoje à noite precisar de um neurocirurgião, eu não tenho. Você vai às vezes num hospital público, não tem nem raio-x. Não. E vai dizer que as autoridades não estão sabendo disso? Lógico que estão sabendo. Mas acontecem casos de, por exemplo, o doutor Michel acabou de dizer que no resto, não é todo o Brasil que tem os atendimentos. Nesse caso, eu entro na justiça e o hospital particular vai ter que me atender? O particular, sim. O particular atende com mais celeridade, com certeza. Isso, então, eu posso entrar com uma liminar e ele substitui, porque eu não vou pagar, no caso, a instituição pública, e vai me atender? Não. Aí são duas coisas diversas. Não, isso que eu queria saber. Duas coisas diversas. Eu estou morando num local, esse local do país não tem... Eu ia citar local aqui, mas da última vez que eu citei, veio o povo ligando, falando que eu estava com preconceito com a casa, nem sabia que existia a cidade. Né? Não é Itaquera, não faz isso. Faz isso. Isso foi horrível. Não é não. Então, assim... Não, mas sua pergunta é interessante. Não, fala que você é de lá, então. Eu sou de Itaquera. Pois não, você vai apanhar, porque você sabe que você vai apanhar nessa noite de quarto, você não sai de casa, hein? Eu conheço. Fatec... Diga, Haroldo. Na verdade, assim... A pergunta dele é interessante, eu gostaria que a doutora Flávia respondesse, porque que eu saiba, parece que é obrigatório, né? Se eu vou a um hospital público, eu estou com uma fratura exposta e, de repente, não tem lá os aparelhos para fazer um raio-x, alguma coisa, o sírio-libanês teria que me atender, não teria? Então, calma, vamos com calma. Estamos aqui ansiosos. E nas respostas, né? Vamos lá. É assim, na verdade, você está falando de uma omissão de socorro, essa situação que realmente não pode. Óbvio, se a pessoa vem acidentada, um acidente gravíssimo, o hospital mais próximo seria o sírio-libanês, ninguém vai poder recusar o atendimento. Chama urgência. Isso chama urgência, exatamente. Isso emergência. é feito. Em tese tem que ser feito. Não, feito. Ocorre mesmo? Ocorre, acontece, sim. Eu posso acontece. Só para eu... Lógico. Porque senão a gente vai se perder assim nas respostas, né? Isso é uma coisa de omissão de socorro. A situação que a gente está colocando aqui não é uma urgência, obviamente,
mas não é uma emergência, vamos emergência dizer assim. é risco de morte. Isso, que São duas naquele coisas diferentes. momento você tem que ser atendido em qualquer local. Exatamente. Eu já passei até por... tenho clientes nesses casos, assim, por exemplo, infarto, pessoa que está infartando, o hospital mais próximo seria aquele, que não seria a cobertura dele no convênio, mas ele foi atendido e depois foi ver se Como se a gente pudesse escolher a hora do infarto, né? Que a gente ia lá para perto do Einstein. E aí você vai Pra pensar... perto do Santa Catarina. Aí a pessoa, o parente mais próximo que conseguiu estar socorrendo, enfim, vai levar para onde? Para o hospital mais próximo. Naquele momento, mas aonde que é? Não tem, não atende aqui na região, por exemplo, tô falando da minha região, que é Alphaville, não temos atendimento em Alphaville, porque nem tem hospitais, nós só temos pronto-socorro. Então, vai para o hospital mais próximo. Qual que seria o hospital mais próximo? Tem hospital em Barueri, tem hospital em São Paulo, enfim. Mas tem o pronto-socorro do Einstein, por exemplo. Mas aí também não teria que determinar o que é emergência. Por exemplo, eu tenho uma pessoa muito próxima que começou a mancar. E foi dado um diagnóstico de uma artrose na articulação coxo-femoral. E que ela teria que colocar uma prótese. Hoje ela está em cadeira de rodas. Porque não foi colocado a tempo. A fila não andou. Então aí entra a justiça, fila não andou. Agora, exemplo. Ela sente dor, ela toma analgésico o dia inteirinho, isso é um caso conhecido, próximo, entendeu? E que se isso não é emergência, a pessoa isso tem que mas tomar... assim, Agora, como é que faz? Ela começou mancando, então aí ela foi fazendo exames, vamos dizer, ela já está tendo um diagnóstico, alguma coisa, ou sugestionado àquela situação daquela doença, né? Então, o que vai acontecer? Vendo que a doença está se agravando, o médico vai dar um laudo, por exemplo, eu já tive caso na família, inclusive de perigo de amputação de perna por conta de diabetes e tudo mais. Certo. Aquilo foi se agravando, só que foi se agravando muito rapidamente. O médico chegou e falou, olha, temos que ou fazer amputação ou temos que partir para uma medicina alternativa, que convênio não cobre, o SUS não cobre, enfim, que na época era a Câmara Hiperbárica, por exemplo. Então, entramos com uma ação, uma liminar, só que o médico deu todo um laudo detalhado, falando que, inclusive, a cirurgia de amputação era mais risco de morte do que se ele pudesse passar pelo tratamento. Sim, mas isso é obedecido porque há pouco tempo, aliás, não faz muito tempo... E a pessoa sobreviveu e ficou bem. Não faz muito tempo. A Folha de São Paulo saiu com uma matéria dizendo abertamente que pacientes são selecionados, em outras palavras, para ser bem curto e grosso, quem vive e quem morre. Como é que faz? Então, na verdade, assim, né, o advogado, no caso, tem que acompanhar de perto a situação. Então, não basta só entrar com a liminar. Agora, eu volto à minha pergunta, a gente vai ter que ser mais sucinto, que o tempo do programa está... A gente não repara, mas está indo, né? E assim, só para fazer uma ressalva, eu durante muitos anos, eu fiquei à frente da comunicação e marketing da Associação Santa Catarina, que o Dr. Michel sempre trabalhou lá também, né, e sabe disso, e eu cuidei da comunicação, né, também individual ali do Santa Catarina, do hospital. Todo atendimento que chegava de urgência era recebido na hora, era tratado como qualquer outro paciente pago. Só que sempre você foi. usou o tempo verbal certo, era. Não acredito que ainda hoje, porque as irmãs ainda estão à frente, e o doutor Michel sabe da ética delas, né? Sim. Oi? Doutor Haroldo tá pistola, eu tô percebendo. Ele está nervoso com alguma situação. Você disse bem. Ele está o que ele falou? Pistola. Pistola. Bravo, doutor. Bravo. Pistola. Mas a pergunta é que não quer calar. problema Eu é estou câncer numa de cidade, mama, não, essa disso aí. cidade Onde não não tem aquele atendimento para mim Mamografia. público. Eu posso entrar na justiça para ter o atendimento de uma instituição particular gratuitamente? Se não tiver assistência pública, sim. Então posso. Pode. E eles vão ter que atender. Vão ter que atender. Mas aí, por determinação judicial, com certeza. Certo. Se você for lá, bater na porta, como a gente diz, né, como o doutor disse, não vai ser atendido. Até porque, no caso agora que a gente está falando do câncer de mama, né, enfim, essa situação ela já vem começando um diagnóstico. Então, começa com autoexame ou não, enfim, e vai ter aqueles casos de urgência. Eu também conheço, além de ter pacientes, eu conheço clientes, eu conheço casos também na família, onde o diagnóstico precoce foi muito eficaz. Deixar um dado né? estatístico Eficaz. aqui, como a doutora falou bem. 90% dos cânceres, no começo, chamado in situ, que são
curáveis exatamente. no início, 90%. Por isso que é importante passar no seu médico todo ano, a verificar qual que é a sua faixa etária para fazer os exames necessários. Mesmo próstata, pâncreas, Tudo, que todo mundo diz que é bem... Todos. Tudo. E olha, gente, que importante isso, né? O diagnóstico E precoce o diagnóstico é muito precoce é de Diagnóstico máxima precoce. importância. É fundamental passar no seu médico de confiança em qualquer especialidade. Agora, o senhor não acha, pegando o gancho que o senhor colocou, pegou um câncer no início, Certo. mas de repente, essa pessoa não tem os hospitais que os colarinho branco têm. Vai depender da saúde pública. Essa pessoa que tem um câncer no início vai entrar numa fila. Vai. Conforme o senhor disse Vai aqui. entrar numa Vai. fila. Agora há pouco. Vai. E por saber que Vai ela entrar tem... numa fila, mas o médico vai fazer um relatório Isso. especificando tudo que ela tem para que ela seja encaminhada com prioridade. A urgência. Sim, aí que mas, vem a urgência. mas eu volto a repetir, desculpe, doutor Michel, a doutora sabe que muitas vezes, até com determinação judicial, não tem aparelho funcionando e eu pergunto para o senhor, essa pessoa que teria possibilidade de remover um tumor e de viver, vai ter que esperar um aparelho chegar de não sei de onde. Infelizmente vai. E fora os aparelhos que nós já vimos, que estão estocados, inúmeros, e que ninguém sabe por quê, Doutor que ainda Haroldo, não foram doutor para a Haroldo, rede pública. só tem um Agora, jeito o de senhor mudar não acha isso. que essa pessoa vai se deprimir e Com com certeza essa depressão absoluta. o câncer não vai aumentar rapidamente? A história da parte psicológica, o câncer ele vai progredir, porque o câncer são células em defeitos que evoluem rapidamente. Isso pode acontecer. Agora, essa parte, a doutora, a gente não pode resolver. Nós somos um país chamado Brasil. A gente faz a nossa parte. Tá? O luto, a gente corre atrás, a gente liga para os hospitais para ver se consegue alguma coisa. Eles não conseguem, não depende de nós. Claro que a desinformação... Mas eu tenho certeza que se dependesse do senhor, De nós, de uma forma geral. de todos os programas que o EV coloca aqui de saúde, da doutora Flávia, eu tenho certeza que a situação seria outra. Mas nós, você que está me ouvindo em qualquer lugar do Brasil, nós somos quietos. Se isso é num Chile, se isso é num país de primeiro mundo, vai todo mundo para a rua. Porque a primeira coisa, quando nós temos problemas de finanças públicas para serem acertadas, quem vai em cima da pasta da saúde e da educação são vocês aí de Brasília. Votem no duro doutor ver Haroldo. alguém... Votem no doutor Haroldo. É duro ver... Agora, Mas é uma discussão, isso... Agora também... porque você falou assim, só existe uma forma de mudar isso. Seria... É. E você acabou não complementando. Se uma forma de isso, votar em políticos honestos. Parabéns. Viu? E se eu tivesse... Aqueles que vão se comprometer com toda... Se eu tivesse a honra de ser, eu já me candidatei uma vez e não me candidato mais. Entendeu? seu Já Haroldo. me candidatei Eu voto em você. e o meu... Eu também voto, E viu? com certeza, eu teria vergonha, remorso, se eu tirasse um tostão da pasta, principalmente da saúde, o que a gente tem visto do Michel, O problema também, né, Haroldo, você sabe que não adianta um político só Exatamente. querer fazer. Porque a gente, por exemplo, o Brasil votou em um presidente, foi uma maioria, não foi por 3, 4% que ele ganhou, mas ele não está conseguindo dar passos largos. Aliás, nem médios. Tá travado. Talvez curtos. Tá travado. Então, é uma complicado coisa- demais. É um caminho muito longo. Ele está tentando endireitar o país. A percorrer. Só quer ver um outro dado? É muito difícil. Apavorante. De cada 10 chamados para o SAMU, somente 6 são atendidos. 4 pessoas morrem. Mostra aí. Nós, logo no início do programa, falamos sobre o caso da Angelina Jolie, né, que tirou os 2 seios. Com certeza, ela logo depois também fez a prótese estética e colocou, né? E ela está, aliás, maravilhosa em Malévola. Quem não assistiu, vai assistir aqui o filme. É sempre maravilhosa. É top, ela está cada vez mais linda. Assisti no cinema com o EV. Não assistiu comigo? Não foi mesmo. Entendeu? Eu vou te apresentar a Malévola. E não é a Angelina Jolie, hein? Bom, vamos lá. Doutor Michel, é o seguinte. Isso é correto? Esse tipo de prevenção já vai e Sim. tira? Só que tem, Sério? só que tem, como o doutor Haroldo fala, nós somos um país chamado Brasil.
Poucas pessoas conseguem fazer o chamado estudo genético. Ela fez um estudo genético. Tá? A avó tinha câncer de mama, a mãe teve câncer de mama, ela tinha todo um risco para ter câncer de mama. Então, ela estipou, fez mastectomia e fez plástica. Ela tinha condições para fazer isso. Também tem isso, né? E sabe Aí que é um outro caso também, né, doutor Haroldo? Doutores sabe melhor do que eu. É interessante também porque a desinformação, né, as pessoas, enfim, até por falta de contato com a mídia e tudo mais, próprio judiciário, né, com a justiça, toda mulher que que tem o câncer de mama, ela tem o direito de fazer uma reconstrução. Então existe esse direito. Existe esse direito também. E se ela não conseguir juridicamente, ela entra com ação? Ela entra com ação, mas o doutor pode até me corrigir, que também pode ser no ato da cirurgia, no momento da retirada do tumor. Mas isso é hoje, né? Porque não era assim, né? É uma legislação que vem se adequando e agora ela Como se o doutor alinhou. Haroldo falou, a mama é uma coisa que envolve a sensibilidade da mulher, a sexualidade da mulher, mexe com o íntimo dela. Então, ela tem todo o direito de ter a reconstrução daquilo que foi extirpado. E é lei. Então, no mesmo momento que ela... Olha, eu não sabia disso mesmo. No mesmo momento que ela está fazendo a retirada, ali já faz a reconstrução. Pode fazer. Entra um cirurgião plástico e faz isso. Isso, ele entra para fazer isso. Agora, doutor Michel, eu acho que uma coisa que acontece, pelo menos de forma escandalosa em São Paulo, eu não sei como que é no Rio de Janeiro, mas aqui eu sei que é o que acontece. Não, no Rio não acontece nada, minha terra não acontece nada de mal. Não, é uma beleza. Todos bonzinhos. Dá até medo quando a gente chega Qualquer lugar, né? ali no Santos Dumont. Qualquer lugar. Não exagera, não. Dá até medo. Qualquer lugar. Mas, doutor Michel, aqui nós temos um número grande de travestis, de pessoas que fazem a colocação sem nenhum critério médico de silicone nas mamas. Até que ponto que isso pode também facilitar um câncer de mama? Fica bonito às vezes, Não, né? mas pode ser que dê. Primeiro, Não, tem uns travestis aqui perto que não tem? Você conhece bem, né? Diga, doutor. doutor Haroldo, precisa ver que nível de profissional ele está procurando, né? Para um médico se submeter a fazer uma plástica na mão em qualquer outro lugar do organismo, tem que ter indicação médica, tá? Tem que ter todo um histórico e ele tem que fazer membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. O paciente pode consultar todo o histórico do médico para se ele está apto a fazer isso. Agora, se ele corre esse risco, ele está sabendo que pode acontecer com ele. A minha pergunta foi o seguinte, é que muitas pessoas, não só travestis, estão fazendo sem qualquer orientação médica e com silicone duvidoso. Essa prática... Mas aí os riscos serão sérios, né? Então, ver quem está fazendo. Não, eu vou mais além. Não, mas essa prática facilita o câncer de mama também? Se tiver... O câncer de mama, ele tem alguns riscos. Um deles é produto tóxico, tá? Exposto à toxicidade. Pode. Se tiver alguma coisa tóxica, algum produto diferente, pode propiciar a um aparecimento do tecido que gera defeito, que pode levar à proliferação de células defeituosas, levar a um câncer. Nós estamos falando sobre a autoestima da mulher e sobre como ela se sente. E existe outra situação muito difícil, que também leva elas à depressão, que é a queda do cabelo na quimioterapia. Sim. Né? E que isso causa problemas enormes, inclusive do parceiro que deixa a mulher, né? Tanto pela retirada da mama como pela queda do cabelo, que é o fim da picada, isso, né? É um verdadeiro absurdo. E hoje em dia existem entidades, né, que elas fazem perucas. Sim. Quero mostrar agora. Eu vou mostrar do Rio de Janeiro, da minha terra, a minha amiga Elígia Sá, que tem cabelinhos do bem. Que legal que você citou isso, porque fazem, inclusive, para mulheres que não têm condições. Exatamente. O Mega Hair. E ela veio na semana passada, né, Haroldo? E eu quero ajudar muito essa instituição Cabelinhos do Bem, que quem me apresentou ela foi minha amiga Solange, né, Solange Gomes, que também esteve aqui na semana passada, que, aliás... Ficamos entre os 10 primeiros na Globo.com, né, do programa mais comentado semana passada, por causa da presença da Solange Gomes aqui. E foi bom, porque, na verdade, ali o Bambam, né, brigando aqui no programa. Mas foi bom, porque estava aqui a Elis e a gente divulgou, né? Divulgou esse trabalho tão lindo, tão importante, porque se o governo não faz, o povo está fazendo. Vamos ver. Eu comecei a atender mulheres vaidosas, né, que querem aumentar o volume do cabelo, aumentar o comprimento, e começou a aparecer também pessoas que tinham necessidades.
como pessoas que já passaram pelo câncer e o cabelo estava muito curto, pessoas com alopécia. E foram se passando os anos e mais ou menos há 3 anos eu comecei a fazer o Cabelinhos do Bem. Meu trabalho é direcionado para a mulher, para empoderar a mulher, porque quando elas perdem o cabelo, a autoestima fica muito baixa, né? E quando você se olha no espelho e não se reconhece, você acaba ficando mais debilitado. A doença atinge de uma forma muito maior. Esse serviço são para mulheres carentes, né? Porque é muito mais fácil você ter um câncer e você ter condições financeiras para comprar uma boa peruca. Quando passa aquela fase da peruca, você sabe que o Rio de Janeiro é muito quente. Então, quando o cabelo cresce a partir dos 2 centímetros, fica muito difícil para essas mulheres usarem a peruca. E aí a gente entra com mega hair. Quando você tem dinheiro, é tudo muito mais fácil. Quando elas estão na periferia e não têm condições financeiras sequer de comprar uma maquiagem, que dirá um cabelo para colocar. Essa é aquela menina que é daqui do interior, não é essa? Não, não é essa. Essa é a outra. Essa nós fizemos essa semana. A do interior, ela ainda continua no projeto, porque depois de 1 ano e meio elas são desligadas do projeto para dar oportunidade a outras mulheres, né? A gente coloca em média, toda segunda-feira nós colocamos de 3 a 4, fazemos o mega hair de 3 a 4 mulheres. E a menina que veio, que você conheceu, né? Ela está marcada para dia 11 de novembro para fazer a última manutenção dela, que o cabelinho dela já está chegando no ombro. Olha, que legal, que bonito. Tá aparecendo aqui no GC agora, Cabelinhos do Bem. Vamos ajudar com os cabelos. Quem puder ajudar essa instituição também. Cada mulher leva cerca de 12 horas para colocar o cabelo e fica perfeito, viu? É muito bacana. Só queria falar uma coisa, Vê. Assim como teve casos de marido que abandonaram as mulheres, teve casos de marido que eu já vi que ele raspou o cabelo para ficar junto dela, para participar. Que bacana, que bonito. Bacana mesmo. A gente já volta, vamos para o intervalo com mais uma música para motivar aí você que está aí em casa e está precisando dessa motivação. Então, vamos lá, Paulinho Cremona, canta pra gente. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Vem em ondas como mar, num indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Fugir, nem mentir pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora e aqui dentro sempre